Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança. Um bate-papo sobre segurança pública no estado de São Paulo. Sempre recebemos aqui no estúdio da Assembleia Legislativa parlamentares e especialistas a ser discutido o assunto, na verdade, vários assuntos atuais que acontecem no dia a dia na segurança do estado de São Paulo. Hoje nós temos aqui conosco alguns convidados e nós vamos conversar aqui cumprimentando ele, que é presidente da Comissão de Segurança Pública no estado de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa, meu companheiro de trabalho, que eu tenho o prazer de fazer parte desta comissão, mesmo substituindo alguns parlamentares em alguns momentos ali. Estamos sempre ali juntos, trabalhando pela população do estado de São Paulo. Quero aqui já cumprimentar ele, que está conosco, que vai mediar esse debate com mais dois convidados aqui. Doutor Olim, delegado, amigo, companheiro, deputado estadual. Um prazer estar aqui com o senhor neste debate para falar de segurança pública, delegado Olim. Obrigado. À disposição de você. Conosco também aqui a doutora Gleuda Apolinário, coordenadora do programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas. Ela é da nossa Secretaria de Estado de São Paulo, que faz um trabalho muito importante para a nossa população, que está hoje representando aqui o nosso secretário. Uma alegria ter a senhora aqui. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui neste programa. Também a doutora Ana Cecília Marques, ela que também aceitou o nosso convite para estar aqui. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a sua palavra vai contribuir muito para a melhoria da segurança pública no nosso estado, no que diz o nosso debate hoje aqui, falando sobre as pessoas que vão para as drogas. Então, eu tenho certeza que a sua palavra hoje aqui vai influenciar muitas vidas a estarem daqui para frente um pouco melhor. Nós fizemos uma matéria, eu queria que você assistisse um pedacinho neste VT que nós vamos tocar agora aí. Roda o VT. Um pentágono formado pelas avenidas Casper Líbero, Ipiranga, Rio Branco e Duque de Caxias, mais a Rua Mauá, de frente à Estação da Luz. Esta seria a área delimitada como Cracolândia, no centro velho da capital. Quem vê por fora a aparente normalidade do comércio, bancos e hotéis de portas abertas, nem se dá conta de que o medo e a insegurança imperam quando a tarde cai. Assim, às 4 horas da tarde em diante eu não vejo mais aqui, na Santa Efigênia. Eu não vejo mais. A indiferença dos transeuntes ao sono pesado dos sem-teto. A calçada é o espaço democrático e não falta patrulhamento, seja da Guarda Civil Metropolitana, seja da Polícia Militar. Quem utiliza os trens da CPTM e embarca na estação Júlio Prestes, a ponta da linha 8 Diamante, dá de cara com uma calçada imunda, fétida e muito perigosa. Tá abandonado, né? Isso daí. E as autoridades pouco fazem, né? Não fazem nada, né? Devia fazer, porque aqui é um centro, aqui já foi a rodoviária, né? O centro de São Paulo. Quer dizer, não devia estar nesse abandono assim. Várias prefeituras, desde a do Pita até... muitas prefeituras já tá abandonado. Vamos ver se essa nova gestão aí vai mudar alguma coisa, né? É triste, rezo por eles, todo dia que passo, rezo por eles, peço a Deus, falo, Senhor, você não deixou a gente para viver caído, levanta esse povo é teu, levanta ele. Eles não nasceram para estar caído, assim, para estar deitado, dormindo nesse chão. Levanta, Senhor, levanta este povo, pois nós merecemos levantar junto contigo. Nós queremos te seguir, nós queremos pegar a tua cruz e seguir, não ficar caído. O consumo de drogas se dá abertamente, a poucos metros da estação. Mesmo à luz do dia, é melhor não dar bobeira com o celular. Nas ruas do entorno, no chamado fluxo, ninguém entra. Sujeira, cobertores, tendas de lona. O retrato da degradação humana, a Cracolândia vai atraindo gente de toda a parte. Eu quero ajuda, eu quero a internação aí. Chamo Jorge Tomás de Oliveira, tenho família, tenho carro, trabalho na construção civil, estou 21 dias na rua usando crack, o crack me derrubou, minha mãe é missionária, dona de clínica, o inimigo não mexe comigo, mexeu na alma preciosa. E se tiver alguém aí, que tiver condições de me ajudar aí, eu vou deixar um telefone com ele aqui, aí ele vai me procurar.
Este ônibus da Polícia Militar da campanha Crack é possível vencer do governo federal fica de prontidão 24 horas por dia em frente à Sala São Paulo de Concerto. Aqui é o limite que este grupo de estudantes se impôs para evitar constrangimentos. Guilherme é estudante da engenharia da USP e está ajudando a apresentar a arquitetura paulistana aos colegas estrangeiros. Eles gostam muito da arquitetura da cidade, gostam muito do aspecto, mas esses pequenos problemas causam um impacto negativo, alguns ficam muito receosos, ficam com medo, ficam assustados e causa essa estranheza, essa dificuldade de andar sozinho pelo centro. Guilherme, você já esteve fora do país, você também sentiu essa tensão permanente? Já estive fora do país, mas no país que eu estava não tinha essa tensão. Eu fui para a China, lá a segurança era muito maior, principalmente nos centros e perto dos pontos turísticos. A segurança era reforçada e com uma logística para receber turistas. Este turista espanhol diz que o centro sempre foi judiado, poluído e hoje está abandonado. Lamentavelmente é assim. Uma degradação total deste lugar. Faz muitos anos já, pode ser que já 15 anos que eu veja isto, não melhora. Eu sou de São Paulo, estou fora há 24 anos, vivi no Nordeste, vivo atualmente em Manaus, na região Norte, mas eu estou vendo que é degradação humana aqui em São Paulo, a cidade mais rica da América do Sul, tá? Uma das cidades mais ricas do Brasil, do mundo, tá? E o que a gente vê aqui é de impressionar. Sabe, é de deixar qualquer um de boca aberta. A gente vê que as pessoas estão largadas pela rua, as pessoas estão jogadas pela rua, todo mundo passa ao lado como se não tivesse acontecendo nada, como se fosse uma coisa normal. Sabe, eu acho que tem uma hora que a gente tem que fazer alguma coisa, e eu acho que já passou da hora. Daí você viu o VT, que é a realidade hoje, principalmente na nossa capital. Eu queria fazer a primeira pergunta ao meu colega de trabalho aqui, Dr. Olim. Tem uma pergunta formulada aqui para o senhor, eu vou tentar minimizar ela aqui por conta do tempo. Pelo que acompanhamos na mídia e até em nossa jornada do dia a dia, nós acompanhamos diretamente, através principalmente da mídia, o que acontece na Cracolândia. A Polícia Civil, as investigações que são feitas, o senhor como delegado, existe alguma diminuição quando é feita uma investigação contra o crack, contra as drogas, principalmente na capital de São Paulo, doutor? Deixa eu te falar, eu convivi com esse cenário que você mostrou aí, porque eu chefiei o DENARC durante 2 anos. E a minha maior preocupação, a maior cobrança dos governos, do governador, na época também era o governador Geraldo Alckmin, o secretário de Segurança era o Ferreira Pinto, para que a gente diminuísse a Cracolândia. Mas a Cracolândia, as pessoas que estão lá são pessoas que precisam de tratamento, não é policial. Isso eu falei várias vezes, não gostaram do que eu falei. Então o que eu fazia? Eu fazia operações para prender essa droga que chega na Cracolândia. Mas é uma quantidade tão grande que chega e os usuários saem para roubar, furtar a região para poder comprar essa droga, não é que você estiver enxugando gelo. Entendeu? Então eu comecei a internar, que eu consegui ir lá, tomei pedrada, destruí as viaturas, é difícil entrar ali. Entendeu? Aí a gente pegava alguns, o que desce, que é muito grande, aí tem que ser uma operação grande, Estado, Prefeitura, todo mundo junto, e pegar todo mundo e levar para algum local, não adianta ficar enxugando gelo. Eu ia lá, pegava 10, 12, 15 que eu conseguia, internava. Fazia operações, peguei muita quantidade de crack chegando. Só que aquilo é assim, uma semana chega uma quantidade grande, você prende os traficantes, entre aspas, porque o traficante grande ele só manda a droga e vai um outro levar. Você pega esse, você não chega naquele outro. Então eu acho que a investigação é importante. Aí a quantidade na outra semana chegava em dobro. Então é o que eu te falo, ali nós temos que começar primeiro a tratar as pessoas. Segundo a investigação, hoje está lá o Dr. Rui no DENARC, com certeza deve estar investigando, deve estar prendendo, porque o crack é barato, é o resto da cocaína. Então a droga mais barata que tem é a droga que acaba com o viciado, que você vê que eles não têm dentes, eles perdem os dentes, aqueles que esquentam muito a boca, a maioria sem dente, a maioria está na degradação total, a família abandonou. Então nós temos que começar a tratar como doentes, vamos parar de tratar como são drogados. São drogados porque eles são doentes. Se a gente não começar a olhar
rapidamente, fechar um local só para eles e começar a tratar, começa a abrir vários outros locais. Daqui a pouco já está no braço, já tem outros locais, ninguém segura mais. Não quero falar mal aqui de ninguém, mas na época do seu Haddad abriu vários pontos. Hoje se voltou um pouco de novo para o mesmo local que mostrou aí. Mas hoje o craque é isso. Ou nós começamos a investigar, acho que a Polícia Civil está preparada, mas não é só ela não vai fazer só a parte dela. Se não tiver apoio do governo do estado, não só com a polícia, eu acho que não é só a polícia, eu digo, a polícia ela pode fazer a parte dela da investigação de não chegar à droga. Fora isso, são todos doentes e tem que ser tratados, são pessoas do bem que podem um dia a ficar pessoas normais. Agora, pelo que o senhor está dizendo aqui, doutor Olim, eu acho que os programas que existem hoje são praticamente, até hoje, enxugar gelo. Eu estou há tantos anos na polícia, tantos anos eu vivi ali. Fora DENARC, eu trabalhei no antissequestro, toda vez eu passava lá e fazia flagrante também. Trabalhei no Garra há 12 anos. O Garra é flagrante, é rua. Nunca se mudou. Então, ou se toma atitude, todo mundo junto, não adianta ficar falando. É muito fácil, o governo é o outro governo que não fez, não é outro governo que fez. Faça você. Vamos começar a fechar, vamos pegar a força que tem a Prefeitura de São Paulo, fecha um hospital só para isso, interna todo mundo. Vai obrigado ou não, acerta com os juízes, eu acho o seguinte, vai diminuir o roubo e o furto na região e vamos cuidar dessa população, que não adianta você querer prendê-los. Prendê-los é mais um que vai para a cadeia, vai sair, vai roubar, vai furtar e vai continuar na droga. Doutora Gleuda, a senhora ouviu aqui o comentário do doutor Olim. O que a senhora pode dizer sobre isso? A senhora concorda com o que ele falou? Sim. Nós percebemos... Bom, primeiro, deixa eu apresentar que o programa Recomeço seria exatamente isso. É um programa do Estado de São Paulo. Programa do Governo do Estado de São Paulo, e o nome já diz isso, né? Uma vida sem drogas, porque nós também entendemos que a questão da dependência química... Há quanto tempo existe esse programa? O programa foi estruturado a partir de 2013. Né? Em 2012 houve uma ação policial na Cracolândia, o governador chamou várias secretarias da área da saúde, da área social, da área do trabalho, para que nós tivéssemos uma ação conjunta. Então seria um programa que ele está envolvido hoje 5 secretarias diretamente. O que é importante, eu acho que na fala do deputado, eu acho que é importante a gente entender. A política de drogas, ela não é uma política de um setor só. Ela não é uma política só relacionada à questão da saúde, não é uma política relacionada à questão da segurança pública, mas ela é um conjunto de ações que devem estar convergindo no mesmo propósito, que é cuidar das pessoas dependentes químicas. Então, de fato, um programa, quando ele entra estruturado dessa forma, nós criamos uma rede de ações, que é um pouco isso que o deputado está dizendo, que precisa essa rede de ações estar convergindo com o mesmo propósito. E no caso específico da Cracolândia, na região da Nova Luz, que ali vamos dizer, é o grande símbolo, né, dessa não congruência de políticas públicas, né? Ali, de fato, o desafio é muito mais complexo. A senhora até me desculpe interromper, mas a Nova Luz, o centro da cidade, é claro, é o maior, é uma coisa muito grande. Porém, nós temos outras Cracolândias, principalmente nas grandes periferias do estado de São Paulo, em municípios menores, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto que às vezes nós conseguimos de alguma forma chegar onde vocês não chegam, onde o delegado não chega, onde a polícia não chega. Agora, o doutor Olim falou que é enxugar gelo. 2013, nós estamos em 2017, porém 4 anos mais ou menos de trabalho. Continua enxugando o gelo? Eu usaria a expressão diferente. Sim. Ali é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Da questão da política de drogas. A questão da problemática das drogas começa, inclusive, pelo álcool. Né? A Cracolândia, ela é o reflexo, de fato, dessa questão da ponta do iceberg, de um problema muito mais complexo, que é a questão da droga lícita e da droga ilícita. Né? A droga lícita sendo álcool e a ilícita sendo essas outras drogas. Então, isso é importante a gente frisar bem. A questão da Cracolândia vamos dizer assim, é o que mais chama a atenção da sociedade, mas, na verdade, o grande problema começa, de fato, dentro das casas das famílias. Né? Isso a professora Ana Cecília pode até falar bem, quer dizer, que são as questões das prevenções de políticas sobre drogas. Né? Nós temos que, hoje, prevenir as famílias da questão da entrada, das portas de entrada para o consumo abusivo do álcool ou de outras drogas. No caso da Cracolândia, nós estamos com muita expectativa agora nessa nova gestão da prefeitura, aonde, pela primeira vez, está, de fato, sentando à mesma mesa várias secretarias de forma intersetorial com o prefeito da cidade. Né? Então, há um compromisso do município de São Paulo, de fato, de tratar a questão da Cracolândia como um problema de saúde pública, né, e que precisa de uma intervenção que é uma intervenção complementar. Então, isso, de fato, nós temos. Só para dar um exemplo, quando ele coloca a questão de ter um espaço para acolher essas pessoas, nós temos, né?
Ali próximo, a quase 300 metros dali, nós temos o centro de referência de tabaco e outras drogas, que é o Cratode. Na própria rua Dino Bueno, nós temos um prédio, uma unidade, que a gente chama Unidade de Convivência Helvétia, que é onde você atrai as pessoas para lá para fazer um trabalho de convencimento. E realmente, em alguns casos, não há questão do convencimento. Essas pessoas precisam mesmo do cuidado de saúde mais intensivo. Então, a ideia de se ter uma estrutura de retaguarda e onde essas pessoas, como aquele rapaz, disse, olha, eu quero sair das drogas, porque de fato eles falam isso, né? Mas imediatamente você tem que ter uma estrutura de retaguarda para eles. Tem uma grande maioria que não quer sair, que são viciados alguns naquilo. Casos que são mais crônicos, ou eles precisam de um convencimento, ou a equipe médica, junto com uma equipe jurídica, acaba avaliando os casos que a gente chama dos casos compulsórios, que não é a maioria, né? A maioria dos casos eles acabam aceitando mesmo aí para um tratamento de dependência química. A gente tem que ofertar o serviço. Tá certo. Doutora Ana, uma alegria mais uma vez cumprimentar a senhora aqui. Eu estou vendo que a senhora está prestando atenção bastante aqui no assunto. A senhora que nós acompanhamos aí é especialista no assunto. Ainda antes de lhe fazer uma outra pergunta que está pronta aqui para lhe fazer, sobre o que o doutor Olim disse, que eu concordo plenamente com ele. Todos esses anos, a senhora concorda que a polícia vai lá e faz o seu papel, enxugar gelo? Acho que é enxugar gelo, porque o fenômeno é tão complexo que não é possível que um agente social sozinho resolva. Então, o agente policial, ou agente de saúde, ou agente social sozinho, eles não vão dar conta disso. As ações têm que ser concomitantes, tem que ter uma estratégia baseada na política, que a política já contém múltiplas estratégias devido à complexidade do fenômeno e, ao mesmo tempo, um tripé tem que se instalar para resolver, por exemplo, essa amostra da Cracolândia, que é diferente da amostra dos adolescentes que começam pelo álcool. Enfim, a gente precisa conhecer a amostra para depois agir. Tem uma pesquisa, doutora, que diz que 69% das pessoas na Cracolândia querem ajuda, mas quais são as principais dificuldades que existem, que a senhora consegue explanar aqui para a gente, que consegue levar uma ajuda? Olha, eu acho que para começar um projeto, para achar a melhor estratégia para essa amostra, por exemplo, da Cracolândia, a gente teria que ter um perfil bem claro dessa amostra. Nem todo mundo que está na Cracolândia usa droga. Nós temos uma parte dessa amostra que tem doenças mentais graves, deteriorantes, que por mais que eu interne, eles vão sair e não tem para onde ir. Então não adianta só internar, não adianta só prender o traficante, porque depois nós vamos ter o paciente fora do hospital. E o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos ter que ter uma reinserção própria para aquele caso que está deteriorado, mentalmente ou pela droga. Então, eu acho que falta ainda, eu quero sugerir, né, um belo diagnóstico dessa grande amostra que é a da Cracolândia. Ok, para ela, uma política especial. Para aquele adolescente que está iniciando o consumo, um outro tipo de política, porque senão nós não vamos conseguir dar conta do fenômeno. Agora, doutor Olim, nós temos lá na ponta o cara que vende a droga, o cara que leva a droga. Com a sua experiência, os usuários, é claro, compram, pagam por isso, mas nem sempre aquele cara que vende, que é o cara que leva, ele usa a droga. A maioria não usa. A maioria não usa. E vou dizer mais, a droga hoje, o tráfico de armas e o tráfico de drogas são os que mais dão dinheiro no mundo. São milhões e milhões de dólares que rodam no tráfico. É muito dinheiro. Aquele cara lá de cima que vem com a droga, que arruma, que faz toda essa jogada para trazer essa droga para cá, ele não é viciado. Ele vive bem numa cobertura, vive no apartamento, ou vive onde ele quiser, ele só tem o dinheiro para bancar. Esquenta esse dinheiro de outras maneiras. É isso. Agora, aquele que leva o drogado é aquele que está ali só na pontinha, que vai lá e compra. Porque o resto nenhum usa. O que interessa é perder o dinheiro. Como eu digo, o dinheiro faz cego enxergar. E o dinheiro da droga é muito grande. É volumes e volumes. Eu trabalho no Denar, que eu fiquei impressionado. Milhões e milhões e milhões. Então você precisa começar. Se nós queremos acabar agora, começar a enxugar aqui, nós temos que começar também lá em cima.
é que as fronteiras entram muita droga, como entram armas, precisamos começar a fechar as fronteiras do Brasil, colocar esse pessoal para trabalhar, vamos pôr o exército junto com a gente nas fronteiras, fechar a fronteira não é só a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vamos usar o que a gente tem, porque o que entra de droga para cá, e São Paulo é passagem de droga para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então ou a gente para pensar que os grandes traficantes são muito grandes, tem muita gente importante por trás disso. Agora, doutor Olim, pelo que eu percebo aqui, o senhor a vida inteira lutou contra isso, né? Trabalha contra isso. Hoje, como deputado, eu posso falar o que eu estou falando aqui. Como delegado, eu tinha que engolir seco. Hoje eu falo o que eu penso. O que eu te falo de novo. Muita gente importante traz por trás dessas drogas. Olha, dá para imaginar o que o senhor está falando. Mas deixa eu voltar uma pergunta aqui para a senhora, doutora Ana Cecília. Qual a melhor forma para ajudar um dependente químico a se tratar? E tem resultado? Então, independente do ambiente onde esse dependente for tratado, no hospital, no ambulatório, às vezes até dentro de uma internação domiciliar, é preciso que a gente comece por uma investigação muito aprofundada de cada caso, porque as pessoas são totalmente diferentes, e entender essa fórmula que levou esse indivíduo a adquirir uma doença crônica, que ele vai arrastar para o resto da vida, é muito importante, principalmente na primeira fase do tratamento. Então, investigação, fatores de risco, o que levaram esse indivíduo a se tornar um dependente e aí estabilizar a doença. É a primeira fase do tratamento, mesmo que seja no hospital ou seja no ambulatório. Com a doença estabilizada, a gente consegue começar, inclusive, uma reinserção social, devolver para ele a sua autonomia, o trabalho, o estudo, a integração familiar, ou arrumar uma família substituta, enfim, as outras questões que permeiam a vida humana. Mas primeiro uma investigação muito aprofundada, diagnóstico, equipe multidisciplinar acolhendo esse indivíduo e aí estabiliza-se a doença crônica e prepara ele para a vida. O assunto está ficando muito gostoso, doutora, mas eu tenho que ir para o intervalo, já daqui a pouquinho eu vou voltar fazendo alguns questionamentos à senhora sobre o que a senhora acabou de falar. Vira e volta. Nós estamos de volta com você aqui no programa sobre segurança pública, hoje falando do crack. Você também pode mandar aqui a sua sugestão, conte a sua história ou também a sua crítica. Você pode nos mandar um e-mail que está passando aqui no rodapé da sua TV, tá certo? Você manda o seu questionamento e nós vamos responder você. Eu, deputado Cezinha de Madureira, pelo Democratas, vice-líder aqui na casa, ao lado do meu amigo deputado Olim, delegado de polícia, com muita experiência, e mais duas convidadas especiais aqui que está levando para você ótimos comentários. A senhora, antes do intervalo, falou algumas coisas aqui e eu queria, doutor Olim, questionar a senhora da seguinte forma. Quando uma pessoa vai para o uso das drogas, a senhora falou em recuperação no hospital, tratamento, a senhora não acha que também é um problema espiritual, doutora? Eu acho que para a gente avaliar uma doença crônica ou um fenômeno humano, a gente leva em conta todas as dimensões, inclusive a espiritual. Considero que sim. Nós temos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais também, que ou protegem ou expõem o indivíduo a determinados problemas. Eu considero que a espiritualidade é uma parte importante do indivíduo e vai ser da sua doença. A senhora não acha que as igrejas evangélicas, católicas, no geral, não tem uma grande participação na recuperação dessas pessoas, que às vezes, doutor Olim, que eu acho que o Estado brasileiro, não só o Estado de São Paulo, não reconhecem o trabalho das igrejas, que hoje é quase 40%, no caso do evangélico, quase 40% da nação. A senhora não acha que a igreja, se o Estado abrisse um espaço, as igrejas não ajudariam mais nessa recuperação? Eu não acredito que o Estado precisa abrir esse espaço. Eu acho que a igreja tem esse espaço, ela precisa ocupar. Mas o Estado não reconhece. Mas ela não precisa ser reconhecida. Ela é uma instituição forte da sociedade, ela tem que ocupar o espaço.
Eu não acho que está na mão do Estado. Então a senhora acha que as igrejas não ocupam esse espaço? Eu acredito que elas precisam estar mais junto com todos esses outros atores. Uma opinião claro, sobre por isso? favor, Acho que fique à vontade. De colocar isso. Dentro do programa Recomeço, foi a primeira vez que o governo do Estado de São Paulo reconheceu, inclusive, o trabalho de organizações sociais que também tem essa questão que a gente chama de religiosa, mas a gente chama de espiritualidades, né? Então são várias religiões, no trabalho das comunidades terapêuticas, né? Hoje o programa Recomeço financia... Desculpe, as comunidades terapêuticas são as casas de recuperações? Sim. Pois não. Hoje o programa Recomeço, é isso que eu estava explicando no começo, ele tem uma rede de proteções que envolve desde a questão da saúde, como a doutora está colocando na questão do tratamento, mas ele também tem essa retaguarda que é para a garantia da sua reinserção social. E as comunidades terapêuticas acabam ocupando esse papel, fazendo esse espaço na relação do indivíduo com a comunidade e com a família. E, claro, que dentro das comunidades terapêuticas, dentro da lógica do programa Recomeço, o que nós colocamos? Que eles devem garantir àquela pessoa a liberdade do credo, né? Então, a pessoa não precisa seguir um credo religioso para frequentar aquela comunidade terapêutica, mas o espaço onde ele faz a sua reflexão, que a gente chama reflexão da vida, né? E que aí entra na questão da espiritualidade, ela pode ser, claro, e deve ser empregada dentro das comunidades terapêuticas. Então, hoje eu diria que as comunidades terapêuticas parceiras do programa Recomeço, nós temos quase 50 comunidades hoje no estado de São Paulo fazendo esse trabalho, com quase 3.000 vagas estão disponíveis hoje para esse trabalho específico. Só uma vírgula, por favor. Então, a senhora está me dizendo que hoje existe quase 3.000 vagas disponíveis para tratamentos através das comunidades terapêuticas, que são quase 50. Não é pouco o número de 50 para o estado de São Paulo? Não, porque a questão não é a quantidade de comunidades terapêuticas, mas é o trabalho que é desenvolvido nelas, né? Então, o que nós fazemos? Nós referenciamos as comunidades terapêuticas no território, quer dizer, o estado de São Paulo hoje, em todas as suas regiões administrativas, tem uma comunidade terapêutica de referência, porque não todos os casos necessitam ir para uma comunidade terapêutica. O que a gente quer é que tenha disponível comunidades terapêuticas naqueles casos que são necessários. Mas como é feita esta avaliação, doutora Gleuda, para levar para uma comunidade terapêutica através do Estado? Sempre a porta de entrada é sempre a área da saúde, né? O que diz que o indivíduo pode frequentar uma comunidade terapêutica voluntariamente é quando a equipe de saúde diz que ele não tem outros agravos de saúde. É aquilo que a doutora Cíntia estava falando. Cada indivíduo ele tem uma característica própria, né? Alguns, eles até conseguem no processo de tratamento e recuperação, a fazer o acompanhamento ambulatorial. Outros têm uma questão que é biopsicossocial, quer dizer, uma questão de autoestímulo, que ele precisa, de fato, se recuperar também da sua vida social. Então, a comunidade terapêutica acaba empregando esse papel. Agora, não há necessidade de todas as pessoas que estão em tratamento irem para uma comunidade terapêutica. O que nós queremos é que as comunidades terapêuticas sejam uma referência também para essas pessoas, caso elas precisem. Doutora, até para as pessoas entenderem qual é a forma que é feita. Uma base de saúde ali, uma UBS, é isso? Sim. Quando a gente fala porta de entrada da saúde, alguém da área de saúde identifica e leva até a comunidade terapêutica. É isso até para as pessoas que nos assistem entenderem aqui. Hoje a área da saúde mental, principalmente, ela está estruturada, que é um centro de apoio psicossocial, que são os CAPs, né? Ou uma UBS, que é uma unidade básica de saúde. Nesses locais, nos municípios, a pessoa vai, procura esse local, ou não, né? Ou ela tem uma abordagem e é levada a esse local para tratamento. Naquele local, a pessoa faz essa opção quando não há necessidade de internação. Às vezes, a condição, o grau de dependência, não há uma necessidade de internação. Quem avalia isso é o médico. Ele diz, olha, esse caso não é um caso de internação, mas ele pode ser acompanhado de uma forma ambulatorial. A pessoa escolhe, ela pode optar e dizer, olha, eu não consigo conviver no mesmo ambiente que eu estava, eu tenho recaídas quando eu volto para minha casa, porque eu passo pelas biqueiras. Então, a própria pessoa, ela reconhece a necessidade dela ficar um tempo reclusa. Então, ela vai para um ambiente mais protegido, que a gente chama. Então, as comunidades terapêuticas, elas exercem esse papel de proteger essa pessoa até ela adquirir essa confiança que ela pode voltar à sua vida na sociedade, na sua comunidade, que ela vai se restabelecer enquanto dependente químico. Certo. Doutor Olinho, o senhor concorda com o que a doutora Gleuda acabou de falar? Ela está dizendo que é um problema específico de saúde, é um médico que identifica. O senhor, como delegado experiente... Posso falar o que acontecia na época que eu entrei na polícia, as delegacias eram cheias de presos.
Certo. Depois do governo... Não tinha penitenciária? Não, né? não tinha, mas eles ficavam, eram poucos presídios e CDPs e ficavam dentro das cadeias, então a conta era a Polícia Civil, os delegados, tinha fuga toda hora, rebeliões, nossa, quanta rebelião, quanta negociação eu fiz. Os únicos que iam lá eram os evangélicos. E vou dizer mais, eles iam, eu sempre porta aberta para eles, porque acalmava o carcerário. Eu tinha ali sempre 12, uma cadeia que nem o 20º DP, que é um lugar pequeno, cabe no máximo 5 por cela, tinham 116, 120. Os evangélicos muito iam lá. A gente dizia que tinha as cadeias, os X que a gente fala, dos evangélicos, dos irmãos, que eram aqueles que acabam se convertendo e acabavam acalmando-a. Então nós tínhamos uma tranquilidade de fuga, de rebelião, acalmava a cadeia. Então ajudou muito, eu acho que a igreja ajuda muito. E vou dizer mais, não vão gostar do que eu vou falar, mas eu nunca vi padre nenhum ir lá. Nunca. Só vi evangélico. Mas os padres fazem um belíssimo trabalho. Nunca vi padre entrar em cadeia, eu vou falar, eu sou católico, eu nunca vi padre, a não ser rebelião muito grande, eles iam lá na porta, mas entrar, como os evangélicos iam lá, punham a Bíblia, todos, só via em delegacia evangélico. Isso eu vi muitas vezes. Olha, doutor Olim, eu até concordo com o senhor que a igreja evangélica faz um trabalho, porque nós fazemos esse Hoje trabalho. Hoje não tem mais preso em delegacia, né? Mas nas penitenciárias nós fazemos um trabalho de evangelização e de cuidar das almas. Mas eu também respeito aqui o trabalho da Igreja Católica, que faz um belíssimo trabalho também. A Cracolândia tem várias missões também. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora aqui, doutora Ana Célia Marques. Não existe uma contradição em tudo isso, por quê? Olha só, a senhora disse aqui, doutora Gleuda, que a pessoa tem que querer, ela tem que querer mudar. Só que quando o indivíduo está lá, na Estação da Luz, na Cracolândia, doutor Olim, o senhor foi delegado, o senhor visitou muito... Está na miséria total. Aí, a polícia pega ele cometendo um ato de infração muito grave ali, prende ele e leva para a cadeia. Ele é obrigado a ficar preso, porque ele estava num crime, ele é obrigado a cumprir a sua pena ali. Não há uma contradição nisso em esperar com que a pessoa queira ser tratada? Não deveria ser diferente? A senhora tem uma opinião quanto a isso? Você não teria que forçar, olha, vem cá, você está... vamos salvar a sua vida, vamos internar você. Não deveria ser diferente? Não, cada caso é um caso. Então, doutora. Não, cada caso é um caso. Então vai esperar a pessoa matar alguém? Não, porque quando a pessoa está... mata. Doutor, quando a pessoa está cheia de drogas, ela está fora de si. Não, ela mata as pessoas, mata para roubar um cigarro. Não, a minoria tem envolvimento com crime. A minoria dos dependentes. É a menor parte da amostra dos dependentes que tem também transtorno de conduta e que, portanto, pode cometer algum crime. Não, eu acho que cada caso é um caso, é o que eu disse no início. Nós temos amostras populacionais dentro da dependência e para cada uma delas tem um projeto que inclui tratamento, inclusive, na cadeia. É lógico que se o dependente for preso roubando, mas, doutora, na Inglaterra ele recebe tratamento no sistema. Se cada um tem um comportamento diferente, não teria que forçar o cara aí, olha, nós vamos te internar para ver o seu comportamento? Olha, porque estamos falando do indivíduo que já perdeu totalmente a motivação, o controle, a crítica. Esses são os casos gravíssimos que, para esses, a ciência, a equipe, recomenda a internação involuntária. E junto com o sistema de justiça, né? Junto com o sistema de justiça. Com os direitos humanos. Hoje o sistema brasileiro... Não, as legislações brasileiras hoje protegem o indivíduo, né? Então, até esses casos que a gente chama dos casos compulsórios, que são esses casos onde há uma avaliação clínica, uma avaliação psiquiatra, e há vamos dizer, uma proteção do sistema de justiça, que aquelas pessoas precisam mesmo sair da condição que elas estão, porque elas estão em risco de vida, né? Elas colocam sua própria vida em risco. E a dos outros, né? E a dos outros também. Interditar essa pessoa, é difícil conseguir isso. Hoje até na justiça. Sim, porque você tem que comprovar que, de fato, aquela pessoa... Eu tentei várias vezes, viu? Tem essa necessidade. Difícil. Até na justiça o senhor tentou, mas por que a gente não trabalha para mudar a lei, doutor? Aqui, porque a lei protege, em princípio, a lei brasileira protege o indivíduo, né? Ele não quer ir, ele vai ser... Então você está levando ele para dentro do hospital?
tirando a Mas vai liberdade esperar o cara dele. tirar a vida de alguém, Não, mas cometer um crime para a levar para doutora falou cadeia? certo Mas a gente aqui, não Não tem uma associa- contradição nisso? É que a Ele gente que não tá na associa miséria, que ele todo não faz dependente mais. químico é criminoso. Lógico Ele que não. é uma pessoa doente, Doente, que é isso precisa aí. de tratamento. A questão do crime é como o próprio Os pequenos furtos que ele Isso. pode fazer. O próprio deputado colocou. É aquela que ele precisa da droga. Que não necessariamente leva a um sistema de prisão, né? Muitos deles até respondem judicialmente eu não prendo ninguém. em liberdade porque o crime que eles cometem não ameaçam a sociedade. Agora, é claro, tem que separar o joio do trigo. É óbvio que dentro de uma situação da Cracolândia, nós temos os grandes traficantes, que é isso, são os intermediários. Os que ganham dinheiro com isso. Muito E que usam, Muito inclusive, dinheiro, né, doutor? e que usam, E não vão inclusive, parar. os usuários como escudo da sua proteção quando a polícia entra lá, que leva pedrada e tudo mais. Difícil pra chegar. Por conta disso, né? Agora, o usuário em si, é quando ele, inclusive, a maioria dele, você colocou na pesquisa, a maior parte deles, que você dá oferta algum tratamento, você conversa, então tem uma equipe de abordagem, que a gente chama equipe de saúde, que tem que ir lá conversar com essas pessoas e convencer o que ele precisa de tratamento, que ele está doente. Às vezes as questões são básicas, às vezes ele precisa tomar água. Eles ficam desidratados por conta da droga, eles param de tomar água, param de comer, né? Então essas pessoas precisam primeiro tomar consciência que elas estão realmente prejudicando a sua própria vida. E aí, a partir daí, eles acabam sendo convencidos. O que nós precisamos fazer, e no caso da Cracolândia, que é muito específico o problema ali, que é muito mais complexo que isso, então não é pegar todos os casos e levar para um determinado lugar, mas o que a gente precisa fazer é realmente pegar uma lupa e aproximar o problema da questão daquele indivíduo e tentar resolver a questão daquele indivíduo. Como? Às vezes é questão de conflito familiar, às vezes é falta de ambiente para essa pessoa onde ela pode ficar, às vezes é falta de acesso a tratamento. Verdade. Essas pessoas, às vezes, eles querem tratamento ambulatorial. Como acontece? Muitos deles frequentam um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, e dormem na rua, porque não tem onde ficar. Então, o que a prefeitura está fazendo hoje? Criando centros de acolhida para essas pessoas, que essas pessoas possam ir para um CAPS para fazer um tratamento e ficar acolhido, quer dizer, abrigado num determinado lugar, para não ficar na rua. Então, quando você começa a ter políticas que são convergentes de proteção a essas pessoas, você, de fato, começa a diminuir essa incidência. Claro, a ação convergente a polícia tem que ter toda a estratégia de contenção para a droga não entrar no circuito ali, então você tem toda a inteligência da polícia, que é um pouco isso que o deputado estava dizendo, para você inibir o acesso às drogas pelas portas de entrada da droga, que é as fronteiras, mas você tem também as regiões do centro de São Paulo que todo mundo reconhece que são pontos do tráfico de drogas, né? Então, isso que inibe. Agora, o usuário, a gente não pode considerar que ele é um criminoso por ser um usuário. Olha, doutor, eu entendo que drogas no Brasil é um problema de segurança nacional, como disse bem aqui o meu colega doutor Olim. Agora, eu não concordo com tudo que a senhora falou. Por exemplo, doutor Olim, o senhor que hoje é um grande deputado, um grande político aqui no estado de São Paulo, e que Deus te concede assim, este homem sério e capaz de fazer o melhor para a nossa população. A senhora falou sobre hoje estar sentado todos na mesma mesa. O que eu entendo com isso, doutor Olim? Às vezes se preocupam mais, não sei se o senhor concorda comigo, mais com as posições partidárias do que com o ser humano. Por exemplo, por que só agora, o que o senhor pode me dizer sobre isso? Por que só agora, por exemplo, falando de São Paulo, juntou prefeitura e Estado na mesa para tratar essas pessoas? Eu acho que o poder público nunca se interessou muito por esses coitados, essas pessoas. Se quisesse, já teria resolvido há muito tempo. Agora, porque são dois do mesmo partido, é o que você quis deixar aqui claro, a prefeitura é do mesmo partido, o outro não falava. Eu acho o seguinte, nós não temos que pensar no partido, no político, temos que pensar naquele ser humano que está lá. Vai lá que você vai ficar deprimido de ver o que você vê. Eu estou te falando que eu já entrei, eu trabalhei na divisão de sequestro, entrei em casa de milionários por sequestro, que hoje quem é sequestrado, hoje não tem sequestro, mas São Paulo sequestrava rico. E entrei em casa de gente miserável, na periferia, um coitadinho que não tinha o que comer, nas ocorrências de favela. Quer dizer, então eu vi os dois lados da moeda. Então, se você entrar na Cracolândia, você andar na Cracolândia, você vê que a maioria das pessoas, elas precisam do que? Elas querem uma mão. Se o poder público não dá essa mão, tem que unir, parar de política. Unir, vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos chamar quem entende aqui, ó. Quem entende, não adianta colocar eu lá, sou truculento, eles me vêm lá, eles me jogam pedra, o delegado chegou, já me conhece a fama. Não que eu vou lá para querer prender, eu vou querer para ajudar, mas você já tem aquela fama do delegado e policial. Então eu acho que a gente tem que colocar essas pessoas, pagar bem essas pessoas que vão lá, que põem a cara, que conversam, para poder tirá-los de lá. Não adianta pôr a polícia, aí você põe a polícia em volta, alguns ficam revoltados. Então tudo isso aí, tudo é tratamento. Eu sou a favor que se unam,
Tire esse lado da política, viu, Cezinha? Sim. Tirem e vamos ajudar o ser humano. Que ali qualquer hora pode ter um filho seu, porque a droga é a droga. A droga entra no rico, no pobre, na classe média, classe rica. Não tem a droga. Deputado, só tudo fazer que é- uma observação, que eu acho que é importante a gente deixar bem claro isso, né? Eu discordo com o senhor da questão da posição que, por conta das gestões agora estar no mesmo partido, que acaba tendo uma congruência na questão da política da Cracolândia. Na verdade, nós, quando tínhamos o município, a gestão Haddad, tentávamos sim um diálogo e tínhamos uma aproximação de equipes de abordagem na questão lá da Cracolândia. O que faz a diferença agora? É que agora nós temos o mesmo propósito. Antes a gestão fazia a manutenção da Cracolândia. Como? Financiava os usuários através de uma bolsa e pagava os hotéis ali, que eram os hotéis que eram uns verdadeiros mocós da Cracolândia ali, que até hoje tem ali. Então, o que nós queremos? Que, de fato, os usuários sejam atendidos, saindo primeiro ele daquele ambiente que é propício ao consumo abusivo da droga, indo para um processo de tratamento. Então, essa é a grande diferença da intenção da gestão. Então, na verdade, quando a gente fala uma política de convergências de propósitos e objetivos, é isso. Então, não é uma questão partidária, é uma questão de qual é a visão que se tem de uma política pública sobre drogas. E a nossa visão de política pública sobre drogas é que essas pessoas não devem ser sustentadas e alimentadas para a Cracolândia. Que já outros entram com outros, que aconteceu coisas que você sabe, que eu não vou falar aqui. Sim, então... Né? Caso de polícia. Isso. Então, o que nós percebemos? Que quanto mais a prefeitura financiava a Cracolândia, financiando através do seu usuário, o que o usuário fazia? Recebia a bolsa da prefeitura, ia na calçada e comprava droga. É isso aí. Quer dizer, então... Alimentava. Então, o que nós questionávamos? Não, isso não é uma política pública séria, né? Uma política pública séria é quando você, de fato, cria serviços de retaguarda para aquelas pessoas, quando pedirem para sair de lá, tenham para onde ir. Bem, na verdade, é um equívoco, né? Sim, não, total. Porque né? é baseada numa ideologia. E tudo que for por demais ideológico não vai funcionar. Ah, verdade, nem quis falar da ideologia, mas é isso mesmo. Bom, nós estamos chegando já ao final do programa. Eu tinha algumas perguntas para instigar bastante a senhora aqui sobre este assunto, mas nós vamos voltar, doutor Olim, a gravar um pouco depois sobre mais este assunto. Eu gostei dos seus posicionamentos, de ambos aqui, de todos, mas o programa chegou ao fim. Eu queria aqui pedir à senhora que em 1 minuto a senhora fizesse as suas considerações finais, mas me respondendo uma pergunta, se possível. A senhora acha que o Estado não poderia fazer uma integração maior com as entidades religiosas e teríamos hoje uma recuperação melhor dessas pessoas, até porque hoje a igreja evangélica, a igreja católica, seja qual for a denominação cristã, ela consegue chegar onde o Estado não chega, onde o delegado não chega, onde o programa não chega. A senhora não acha que o Estado deveria valorizar mais as entidades religiosas, as igrejas, para salvar essas pessoas? Já deixando as suas considerações. Sem dúvida, acho que sim. E acho que o papel mais importante nesse processo seria desenvolver a prevenção. Eu acho que a gente tem tratamento, tem controle da oferta, falta prevenção. Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero vê-la mais vezes conosco aqui na Assembleia Legislativa, que é a sua casa, que é a casa do povo. A senhora também, doutora Gleuda, com as suas considerações finais. Deputado, eu queria primeiro fazer o agradecimento, né? Eu acho que é importante, enquanto utilidade pública, né, expor o que nós estamos tentando fazer. Realmente não chegamos ao fim, né? Ainda estamos no meio de um processo dessa questão da política sobre drogas no estado de São Paulo, mas já mostramos qual é o caminho, né? Nós temos um otimismo muito grande de que não só a cidade de São Paulo, mas como as outras cidades do nosso estado, que também os prefeitos estão com essa preocupação. Hoje a droga, de fato, está em todas as comunidades, em todas as cidades, e que a gente consiga realmente, com o apoio do Estado, dando essa retaguarda de políticas públicas, minimizar o problema dessas famílias hoje, que agrava cada vez mais. Tá certo. Muito obrigado. Deixando só uma opção, aliás, deixando um comentário aqui para a senhora, em estudar uma forma de integrar as entidades religiosas que hoje já fazem sem ajuda do Estado. Nunca tivemos ajuda do Estado para fazer nenhum desses programas. É uma sugestão que a senhora nos apresente aqui na Assembleia Legislativa, uma forma de integrar mais isso, tá, com as entidades religiosas. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Olim, chegou ao final. Segurança pública hoje no Brasil é uma questão nacional, principalmente na área das drogas. Muito obrigado pela sua participação comigo aqui comandando este programa hoje. O senhor é um grande amigo. Estamos aqui à disposição e com
As duas falaram, e você falou, e eu falei. Eu acho que tudo para juntar, para poder ajudar essas pessoas que estão lá abandonadas é bom. A igreja ajuda muito. Acho que o governo, o Estado devia olhar mais, que eu acho que vocês têm acesso muito mais fácil a chegar neles do que o próprio poder público. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui na TV Assembleia, também aos internautas, tanto pelo Facebook, YouTube, todas as formas que vocês conseguiram assistir. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.